E aí pessoal, tudo bem? Terceiro vídeo da List of Topics e hoje, apesar do título e apesar de todas essas frases clichês aqui que eu trouxe a respeito de injustiça, basicamente eu quero que você entenda um pouquinho melhor a ideia de oferta e procura, a lei da oferta e da procura, um pouco sobre geração de valor, criação de valor, um pouco sobre meritocracia e o porquê que nem sempre quem se esforça mais é quem se dá melhor na vida. Esse vídeo basicamente estou fazendo para o Bruno, que é meu aluno, que está entrando na adolescência agora, para a Paloma, que está saindo da adolescência. E assim, quando a gente está entrando na adolescência, a gente começa a criar um pouco mais de visão de mundo. É a época em que a gente percebe que a gente, na verdade, é até mais esperto do que os nossos pais, porque a gente consegue enxergar coisas que eles não enxergam, porque parece que eles estão prestando atenção em outras coisas e a gente está mais antenado com o mundo que nos cerca. E aí você começa a perceber muitas injustiças. E aí eu quero falar que o mundo ele não é justo, não existe justiça no mundo, mas embora não exista justiça, embora a vida seja injusta, as coisas ainda acontecem de uma certa forma natural. Então, para parar de sofrer, na verdade, você não pode querer combater a injustiça, porque é impossível. Você tem que tentar entender a natureza do mundo e se adaptar a essa natureza. Foi muito complicado? Esquece, vamos conversar. Começou quando o Bruno ele levantou essa bola, ele falou, cara, esse mundo é uma bosta. Você acha justo um jogador de futebol ganhar mais do que um catador de latas? Você acha justo um cara se fuder de trabalhar o mês inteiro e ter tão pouco, enquanto outros ganham tanto fazendo tão pouco? E a resposta é que, infelizmente, as pessoas elas não são remuneradas proporcionalmente ao esforço que elas fazem, elas são remuneradas de acordo com o valor que elas geram. E que valor é esse? É o valor que nós, sociedade, enxergamos. Infelizmente, todos os meios de comunicação. Eu espero que você tenha outras fontes de informação que não sejam somente os meios de comunicação, porque os meios de comunicação, as mídias sociais, televisão, rádio, tudo está muito infiltrado, permeado e contaminado por propaganda. E o que é propaganda? É o que sustenta esse sistema. Eu nunca esqueço, eu estava na escola uma vez, eu estava fazendo curso técnico de administração e uma menina me perguntou para a professora, cara, que dava aula de técnicas de administração, era a matéria. E aí ela falou, como que as televisões ganham dinheiro? Como que a Rede Globo ganha dinheiro? E a porta da minha professora na época, desculpa, tomara que ela não esteja vendo isso, se bem que ela deve estar mais do que aposentada já, ela falou assim, eu não sei, eles devem ter algum acordo com as empresas de energia elétrica, e nessa hora eu quis me matar, porque eu falei, puta que pariu, meu pai tá pagando uma escola onde todo mundo parece que é mais burro do que eu. Não é possível, cara, a mulher achar que a Rede Globo tá ganhando porque minha televisão tá ligada na tomada e minha televisão tá gastando energia elétrica. Vai tomar no cu. Mas muita gente não percebe que, na verdade, todos os programas eles são uma forma de fazer você assistir a propaganda que a TV passa. Eu acho um absurdo quando as pessoas falam, mas a novela ela só ensina que... Porra, quem foi que falou que a novela tem que te ensinar alguma coisa? Mas na Rede Globo as pessoas só aprendem fornicação, vai se fuder. Você não tem que usar a televisão para aprender nada. A televisão ela só tá lá com um programa legal que te prenda e é uma coisa que faz você ficar talvez na frente do comercial na hora que tá passando. E aquele comercial valia uma fortuna, 10 anos atrás valia muito mais do que vale hoje. Por quê? Eu não sei se você tem mais de 30 anos, esse vídeo é para adolescente, eu tô falando que você tem que ter mais de 30 anos. Pessoas que têm mais de 30 anos, elas são de uma época, de uma infância em que a internet não estava tão presente da nossa casa. Talvez 35, 40, vai. É que eu tô ficando mais velho do que eu acho que eu sou. Mas existe uma época em que, assim, as pessoas elas não tinham, sei lá, nem videocassete em casa e que na casa delas era SBT, Globo, Record, Manchete, Bandeirantes, Gazeta. Eram uns canais, assim, e ninguém tinha TV a cabo, ninguém tinha internet. Então chegava segunda-feira de manhã, as crianças eram todas felizes. Por quê? Porque elas tinham assistido todos tinham assistido o mesmo filme. E todos tinham assistido ou o mesmo desenho que estava passando no outro canal, mas todo mundo tinha muita história em comum. E por que naquela época a propaganda valia infinitamente mais? Porque o percentual de pessoas que estavam na frente da televisão era enorme.
Era muito grande. E hoje não, parece que o público está diluído. Eu não tenho televisão aberta em casa, nem fechada. Na verdade, eu não assisto TV. Eu tenho 3 aparelhos aqui e não uso nenhum deles. E aí o que acontece? Essa propaganda que sustentava a Rede Globo, SBT e Record, ela está permeando outros meios. Agora ela está presente no YouTube, agora ela está presente no aplicativo de música que você ouve, em todos os lugares em que você vê mídia. Na verdade, essa mídia ela tem o único objetivo de te entreter e fazer com que você fique exposto a uma determinada propaganda que vai vender um determinado produto. Ora, se cada vez mais as pessoas deixam de assistir o mesmo canal, essa propaganda ela vai ter muito mais valor em coisas em que você tem muito mais gente interessada em assistir. Tá entendendo por que um jogador de futebol, quanto maior o time, quanto mais famoso, quanto mais torcedores, e às vezes até ele não tem torcedor, mas ele tá numa final que tem um público muito grande, você pode torcer, sei lá, pro Palmeiras e querer assistir a final Corinthians e São Paulo, por exemplo. Então o fato de você ter um jogador muito forte, como por exemplo o Cristiano Ronaldo, que onde vai atrai um público muito grande para assistir, nesse cara você tem uma geração de valor muito grande, porque qualquer coisa que eles puser todo mundo vai ver. Então não é que jogar futebol te dá valor. Na verdade, o interesse das pessoas em você, em olharem para você, te dá um valor. É por isso que tem o youtuber rico e tem youtuber pobre, e tem eu que sou mais pobre do que os youtubers pobres. Mas a minha meta não né? Não é essa. Se fosse também eu tava fodido porque não ia conseguir alcançar. Mas você tem pessoas extremamente populares que geram uma renda muito alta e aí perceba que a vida não é necessariamente justa, porque fala o nome de um youtuber aí que você odeia, sei lá, Kéfera, aquela Marcela Tavares. Eu particularmente, eu quero morrer quando eu ouço aquela Marcela falando, me dá agonia, mas é porque eu não gosto do timbre, do tom, da velocidade com que ela fala e não gosto do conteúdo daquilo que ela fala, mas o problema é meu, todo mundo tem direito de gostar ou não gostar. Mas você percebe que determinadas pessoas arrastam uma multidão com elas, logo quem é que tem valor? Aí você fala, porra, mas um monte de funkeiro, não que estudou música, não sabe porra nenhuma. Sim, mas ele tem público. E é esse público que gera o valor, não é a qualidade do seu trabalho. Você pode compor uma obra de arte, você pode ser um Tolkien, gênio, saber sociologia, política, religião, inventar um novo idioma, escrever um livro no idioma que você inventou e terminar a sua obra depois de 45 anos de trabalho. Se o livro não for legal e não tiver ninguém disposto a ler, você não vai gerar R$1. Você só vai ter gastado tempo, papel, caneta, eletricidade do seu PC onde você está digitando, talvez, mas você não vai gerar renda com isso. Então o valor ele é atribuído pelas pessoas que consomem aquilo que você vende, às vezes meramente o seu tempo e a sua exposição. Então saiba que o mundo ele não é necessariamente justo. E daí a gente vai para outros temas que poderiam ser um vídeo cada um deles, na verdade, mas a vendedora feia e a vendedora bonita. Fausto, você acha justo uma menina ter um lugar lá na loja pensa numa loja cara aí, ela ser vendedora da Louis Vuitton e ganhar uma fortuna só porque ela é bonita? Ora, quem foi que falou que o mundo é justo? Então, essa frase aqui, clichê, ela faz muito sentido. Ela fala, não é injustiça em si mesmo que nos fere, é sermos vítimas dela. Ou seja, as pessoas que têm, sei lá, R$20.000 para pagar uma bolsa, porra, vai se fuder, mas tem gente que tem esse dinheiro para pagar numa bolsa, elas não compram só a bolsa, elas compram toda a decoração da loja, elas compram a localização da loja onde elas foram, elas compram as futilidades dos vendedores da loja e elas consomem inclusive a beleza das pessoas que estão lá. Ah, mas isso é errado, o mundo não é justo. Você mesmo, por mais que você tente ser absurdamente justo no seu consciente, o seu inconsciente vai ser injusto com um monte de gente. Você tem uma Brasil Cacau e uma Cacau Show e pra você chocolate é tudo a mesma coisa, tá ao mesmo preço. Aqui tem uma loira bonita, aqui tem uma morena bonita e você gosta de morena, você vai pra esquerda e aí assim, vira a direita
queimando o colchão, dizendo que você é injusto nas escolhas que você faz, porque você dá mais oportunidades. Aí você fala, não, mas se tivesse uma branca e uma negra, ia todo mundo do lado da branca. Infelizmente, o mundo funciona desse jeito hoje. Ah, mas se tivesse uma magra e uma gorda, você ia para lá, porque isso é uma injustiça com as gordas. O mundo não é justo. As pessoas elas tomam microdecisões o tempo inteiro e há injustiça em todas elas. Eu me beneficio de muita injustiça na sociedade, porque existe o estereótipo, existe o preconceito, há esse paradigma de que orientais são mais inteligentes, mais confiáveis, são mais competentes no trabalho. Então, o professor de inglês tem aos milhares. Falar inglês todo mundo fala, e assim, entre um concorrente meu que é negro, que sabe tanto quanto eu, que é tão competente quanto eu, que oferece um trabalho talvez de qualidade melhor que o meu, talvez ele seja preterido, e talvez não porque o cara é racista, talvez uma decisão inconsciente do cara querer ser visto como um professor asiático oriental e não com o negro porque pega melhor para ele com o pessoal no escritório. O cara pode não ser racista, os amigos deles podem não ser racistas, mas eles vão tomar microdecisões inconscientes que serão absurdamente injustas. E o mundo não é justo. E assim, tem uma outra frase que eu acho interessante aqui, que o cara fala, eu poderia escrever um livro sobre a injustiça dos justos. Então, por mais que você tente ser justo na sua vida, você não vai conseguir. Por mais que você não coma carne, porque você não acha justa a injustiça dos animais, você tem um monte de floresta sendo desmatada para plantar sua soja. Por mais que você coma só o alface que você gera no seu quintal e não tenha um carro para não poluir a cidade, quando você pega um ônibus, esse ônibus está rodando, talvez com um combustível que está vindo de um lugar onde um monte de gente está sendo bombardeada nesta semana. Nesta semana precisaram dizer lá que alguém jogou uma bomba para poder entrar lá e retaliar esse suposto ataque que existiu, e agora tem gente sendo bombardeada para trazer barato, né, por um preço arcável, o combustível que a gente usa, porque senão a nossa passagem seria muito mais cara do que ela é. Então, assim, se você parar para pensar na justiça, quando você compra um celular, você é conivente com a exploração de mão de obra escrava daqueles que extraem silício dos campos lá no Oriente. Quando você compra uma camisa, por mais que ela seja de marca, por mais que ela seja da Via Veneto, você é conivente com a exploração de escravos bolivianos que estão sendo traficados aqui para dentro, explorado por tecelagens que são controladas por determinados coreanos. Quando você vai na Santa Efigênia comprar trocar a tela do seu celular, talvez sim, talvez não. Talvez você esteja alimentando com aquela tela barata que você comprou o mercado de roubo de celulares. Talvez quando você troque o pneu do seu carro, você esteja alimentando o mercado de roubos de carro no país. Se você não pediu nota, e talvez o cara vai... Você até pede nota, o cara te dá uma nota falsa, mas ele coloca uma peça roubada no seu carro. Então, assim, é muito difícil você não fazer direta ou indiretamente parte da injustiça que é cometida no mundo. E se você quiser ser muito justo, você vai abandonar a vida em sociedade, porque você vai perceber que tudo que você faz é injusto. O que você tem que fazer, então? Fazer de tudo para não cair, não se tornar uma vítima da sociedade. Porque todo catador de lata que mal consegue alimentar a família dele, ele tem direito de falar, a sociedade me fode, porque fode mesmo. Só que ele não vai conseguir mudar a estrutura da sociedade como ela existe, como ela é formada. Talvez ele consiga encontrar alguma atividade que tenha algum maior valor dentro dessa sociedade injusta em que ele vive. E talvez ele desenvolva um trabalho que tem uma demanda maior, em que as pessoas enxergam um maior valor. E talvez ele receba uma grana que seja capaz de bancar as despesas que ele tem. Até porque se esse mesmo vendedor, ele for num restaurante e perguntar o preço do Guaraná, provavelmente vão falar para ele 4 ou 5 reais. E se ele não quiser pagar 4 ou 5 reais, talvez ele vá num atacado, e se o atacado concordar em vender uma lata só para ele, talvez venda por R$1,40, R$1,50. E se de R$1,40, R$1,50 ele tirar o preço do líquido, o preço do trabalho de colocar o líquido lá dentro, o preço de limpar e condicionar a lata antes de colocar o líquido, se ele tirar desse preço de R$1,50 o valor de produzir aquela lata a partir de uma massa de alumínio que foi reciclada, a partir da lata que ele foi lá entregar porque ele pegou no lixo, dificilmente ele pagaria muito
pela lata que ele foi lá, pegou e foi entregar onde se recicla. Tá vendo que a gente tem muito trabalho para um valor muito pequeno? Então, não é a injustiça em si que nos fere, é sermos vítimas da injustiça e isso nos fere. Agora, querer que a injustiça não exista, de novo, pela 20ª vez nesses minutos, eu digo que não tem como. Aí você fala, olha o preço da cafeteria. Então, uma coisa que me incomoda também, é a gente falando de preço de água em cafeteria de shopping chique. Você vai lá no JK Iguatemi, pede uma água, o cara te cobra R$9. Você fala, vai tomar no cu, se for por esse dinheiro, compra um ovo de Páscoa. E aí você fala lá que o ovo de Páscoa é um roubo, porque aquilo é insulto. Agora você não para pensar que a produção do ovo de Páscoa e principalmente o transporte, o manuseio e a estocagem do ovo de Páscoa é muito mais complicado. Você fala, não, mas com preço de ovo desse daqui, eu compro, sei lá, 6 quilos de chocolate, compra. Mas onde cabe um ovo de Páscoa na gôndola do supermercado, também cabe 6 quilos de chocolate. E aquele espaço ele tem um valor. E o cuidado que o estocador, que o transportador, que o fabricante tem que ter com aquilo, e que o moleque que vai lá no mercado olhar o ovo de Páscoa e fala, mãe, compra pra mim, derruba no chão e quebra, tudo isso, toda essa perda tá embutida no preço que você paga. Então, assim, um cara que vai lá no JK Iguatemi, ele tem que pagar, sei lá, ele gasta uns R$40.000 entre aluguel de pontos, salário da equipe dele, e aí quantas pessoas comem no café, no restaurante, na cafeteria dele, para que ele consiga pagar R$40.000 de aluguel? Assim, de aluguel, despesa de funcionários, manutenção do ponto, eletricidade, gás, eu estou incluindo tudo, assim. Por cima, a que preço? E quanta gente não vai num café desse só para tomar uma água? Quero conversar com um amigo meu, estou na JK Iguatemi, vamos sentar ali para tomar uma água, porque almoçar aqui não dá, né? 150 pau um prato de comida, me dá uma água só com gelo e limão, por favor. Se o cara vender essa água com gelo e limão por 50 centavos, R$1, que é o mesmo preço que custa lá no interior de Osasco, talvez o cara que te vende água a 1,50 lá em Osasco, ele não tenha que pagar R$40.000 para ficar com aquela caixa de isopor e gelo no ponto de ônibus lá onde você comprou. Então, as coisas elas têm um valor não só intrínseco, mas elas têm um valor extrínseco muito maior. E é por isso que ganha muito mais quem consegue criar valor onde não existe. Então, daí você ouve a palavra gourmet, daí você ouve o cara falar, pegar um picolé recheado e falar, isso é uma paleta mexicana, por isso que custa R$30, compra aqui. Então, quem ganha grana é quem consegue gerar valor, e eu espero do fundo do coração que você consiga criar valor no seu trabalho, porque ele vai ser muito mais recompensado. Isso me lembra uma discussão que a gente teve no nosso grupo de HOTS, em que o cara ele encrenca com a Blizzard porque a Blizzard não contratou ele, sendo que ela tem uma vaga aberta para uma posição que ele se formou, né? Assim, para a qual ele teria diploma e, portanto, capacitação. Ora, se você precisa cortar o cabelo, não é porque o cara corta cabelo que você tem que ir lá nele. Se você está com um bolo, percebe que você tem a livre associação e você tem uma série de fatores que não assim, um monte de gente falando, pô, mas eu estudei, eu fiz faculdade por esse negócio aqui, eu tenho direito. Não, você não tem direito nenhum. E se você acha que você tem direito, você vai sofrer a vida inteira e você só vai se fuder. Porque as pessoas não vão te dar nada porque você tem direito. Elas vão te dar coisas porque elas enxergaram valor em alguma coisa que você criou. E você pode ter um diploma e ele pode não enxergar valor na sua pessoa e no seu trabalho. E aí você vai ser uma vítima da sociedade injusta. Na verdade, o darwinismo ele prega que sobrevive quem melhor se adapta. Ao invés de tentar acabar com a injustiça no mundo para você ter espaço nele, talvez você devesse investir muito em entender a natureza do mundo, entender como as coisas funcionam, conseguir se adaptar bem, porque quem sobrevive na natureza não é o mais forte, é quem melhor se adapta. Os dinossauros foram extintos e barata tá aí emporcalhando o mundo, pombo tá aí, nenhum dos dois é forte. Mas quando você consegue se adaptar, você sobrevive. E quem melhor se adapta na nossa sociedade injusta? Quem consegue entender oferta e demanda, quem consegue desenvolver um trabalho e criar valor nele. E aí você me pergunta, tá, então como que eu faço para criar valor? Se eu soubesse, eu tava bilionário. Na verdade eu sei, para mim, e como é que você vai fazer
No seu caso, na sua vida, é uma questão sua e, infelizmente, não consigo responder. Espero que seja útil. Isso é um ponto de reflexão. Mais uma vez, todos esses vídeos off-topics são meras opiniões que você pode discordar completamente. Se você discorda, diga o que você pensa aqui embaixo, ao invés de falar que eu estou completamente errado em tudo que eu digo. Ok? Espero que seja útil. Até o próximo.